Olá, pessoal do Lebem, espero que estejam todos bem, aproveitando bastante desse tempo em casa para se cuidar, para cuidar dos familiares, para estar em contato com amigos que a gente não vê faz tempo. E hoje eu venho aqui apresentar para vocês mais um encontro de valores. Nessa semana nós vamos falar sobre dois temas: a sabedoria da natureza e o olhar de abundância. E aproveitando dessa época em que a gente não pode sair de casa e está mais em contato virtual com os amigos, convidei duas amigas para participarem desse encontro e participarem dessa reflexão junto com a gente, que são a Roberta Marcolin e Camila Chuniata. As duas são atrizes, pesquisadoras, arte educadoras, e juntas nós formamos o grupo Pontos de Fiandeiras, um grupo de teatro de Santo André. Nós pesquisamos a memória da região e o protagonismo da mulher na construção da região do Grande ABC. Já estivemos aí no Lebem em outros momentos, apresentamos o nosso espetáculo infanto-juvenil, A Sementeira, e hoje as meninas vêm aqui para partilharem um pouco dessa reflexão junto com a gente. Bom dia a todos e todas, é muito gratificante estar aqui para compartilhar desse diálogo sobre dois assuntos sagrados, né, muito importantes, que estão aí em pauta na atualidade. Porque, pensando um pouquinho nos temas, sabedoria da natureza e também sobre a abundância, eu separei dois conteúdos, né, que faz parte das minhas pesquisas, do meu estudo como arte educadora, como artista criadora, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Mas para chegar a eles, eu queria começar com uma pergunta, para vocês refletirem. Como que vocês se sentem quando acontece, né, eu acho que vocês já presenciaram um eclipse. Vocês já presenciaram um eclipse? Eu trouxe aqui para essa nossa conversa uma autora chamada Angela Weinblinger, com esse livro que chama A Grande Mãe e a Criança Divina, onde ela fala um pouquinho da história da humanidade. Em várias partes do mundo construíram histórias para dar sentido a essa relação do homem com a natureza. E nesses mitos aparecem os deuses, e principalmente, né, nesse livro fala, porque a Grande Mãe e a Criança Divina, fala das deusas, fala de um período da história onde a sociedade valorizava muito o feminino, né, muito sagrado, conectado a uma energia da mulher, uma energia que é nutridora do ser humano, né, por exemplo, a natureza, né, que traz o oxigênio para nós respirarmos, da onde nós também temos todos os insumos, né, os alimentos, onde a gente se beneficia, né, com tudo que a natureza nos oferta. E os mitos conectam, então, algumas imagens, algumas personagens, e ela fala um pouquinho disso. Vou compartilhar com vocês um trecho de uma leitura desse livro, onde a autora descreve um contato que ela teve com a natureza. Durante o dia, o sol mal havia conseguido romper a camada de neblina que o envolvia. Só no fim da tarde começava a clarear. Agora à minha frente, o céu se mostrava claro num límpido e delicado tom de turquesa, enquanto a oeste, o sol poente cobria o horizonte com matizes que do laranja e rosa passavam para o violeta. Era uma vista encantadora. Quando, porém, ao fazer uma curva à direita e sair de um pequeno trecho da floresta, passei a ter diante de mim também o céu levante e avistei, de repente, fulgurantemente clara, a lua cheia. Essa súbita visão provocou em mim um curto, porém profundo susto. Senti-me tomada por uma alegre excitação e parei para absorver intensamente a beleza desse quadro. Para mim, esse instante foi um instante divino. Como se tornar então compreensível o fato de os seres humanos de épocas mais antigas acharem poderosos e misteriosos os fenômenos que viam no céu
e para os quais não tinha explicação. Eles também sentiam que estavam desamparados e entregues às forças da natureza. Suas almas estavam repletas de temores e medos, de receios e pavor, mas também de suavidade e alegria, de felicidade e de encanto. E na primavera, quando as árvores começavam a florescer, eles sabiam que a pior época do ano, durante a qual haviam passado fome e frio, se fora. Eles davam significado aos fenômenos exteriores, segundo o que vivenciavam internamente. Ela busca refletir um pouquinho, nesse livro, o quanto também a gente perdeu esse espanto, esse encantamento com a natureza, o quanto nos desconectamos com essa grandiosidade da natureza, essa abundância, e o quanto isso nos faz falta. Por isso perguntei como vocês se sentiam ou se sentiram ao admirar um eclipse, porque muitas vezes aparece uma nota no jornal ou um comentário na escola sobre alguma coisa que a natureza está acontecendo na natureza e passa para nós desapercebido, como se fosse um fato qualquer. Tem um outro autor que chama Ailton Krenak, que é indígena, né? E ele produziu esse livro aqui, foi a partir de uma conferência que ele fez, não me lembro exatamente o ano, mas chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fala um pouquinho dos efeitos dessa desconexão e de que nós, inevitavelmente, né, o ser humano, vamos viver uma queda. Né? Esse fim do mundo é uma queda por conta dessa desconexão da humanidade com a natureza. E ele reflete, né, que isso acontece porque a gente se coloca como o centro, o epicentro, né, o principal da vida, né, que é o antropocentrismo. O ser humano se coloca como a vida, então, mais importante do universo. Tudo está voltado às necessidades dele, né? Então ele questiona isso. Ele fala: quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Houve um tempo em que o planeta que chamamos Terra juntava os continentes todos numa grande Pangeia. Se olhássemos lá de cima do céu, tiraríamos uma fotografia completamente diferente do globo. Quem sabe, e quando o astronauta Yuri Gagarin disse: a Terra é azul, ele não fez um retrato ideal daquele momento para essa humanidade que nós pensamos ser. Se já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui, por que é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? O antropoceno, que é esse homem no centro, né, tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano. É o nosso apego a uma ideia fixa da paisagem da Terra, da humanidade, que marca esse tipo de existência. É uma construção de um imaginário coletivo. Várias gerações que vão se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos sentimos identificados. É como parar numa memória confortável, agradável de nós próprios, por exemplo, mamando no colo da nossa mãe. Mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando para sempre. Um dia ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí a gente dá uma babada, olha em volta, reclama, porque não está vendo o seio da mãe. Não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida. E a gente começa a estremecer, a achar que aquilo não é mesmo o melhor dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai cair em lugar nenhum, de repente. O que a mãe fez foi dar uma viradinha para pegar o sol. Mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar. E aí ele vai refletindo sobre isso, né? Por exemplo, essa queda, esse desconforto, essa insegurança, esse medo
que nós estamos sentindo diante desse vírus, né, que chegou em todas as partes do mundo, é como essa criança, né, que não entende uma resposta da natureza, porque e seguindo mais um pouquinho, ele fala assim: sentimos insegurança, uma paranoia da queda, né, um medo da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos. Então, assim, destruir essa casa que herdamos, que é a nosso planeta, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, parece que tudo vai seguir sempre no mesmo ciclo, em harmonia, né? O mundo está poluído, os rios estão poluídos, né? Tem pessoas vivendo em situações de extrema desigualdade, vulnerabilidade, mas a gente vai seguindo, né, com esse medo, mas a Terra está girando e para a gente vai levando, né? Então, ele fala assim, que talvez o que a gente tenha que fazer sentindo essa queda, descobrir um paraquedas. Ele fala de que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura. O lugar do sonho. Não um sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou a gente banaliza. Estou sonhando com o meu próximo emprego, com o meu próximo carro, mas que é uma experiência transcendente, na qual o casulo humano implode, né, rompe, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos. Não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente. Então, ele fala que esse paraquedas é o lugar do sonho, que esse paraquedas é um lugar de sonhos, de visões, de utopias, de coisas que a gente quer fazer, mas não em separado, em conexão com a natureza, em conexão entre as pessoas. A gente precisa realmente ampliar nossas reflexões, o nosso olhar, e voltar a ter esse contato que começa daqui, de como a gente pensa a natureza, a nossa relação com a natureza. Bom, como as meninas falaram lá no começo, né? Eu sou a Roberta, muito feliz de participar aqui com vocês dessa reflexão, natureza, abundância. Eu ia falar, puxar o ponto central aí das referências que a Camila trouxe, reflexão, que é esse fato, né? A gente passar cada vez mais se ver, se olhar e se reconhecer como parte integrante da natureza. Tinha uma menina que, quando era pequena, e ela ouvia falar da natureza, ela sempre pensava, natureza, desenha a natureza. Ela desenhava árvores, ela desenhava uma floresta com cachoeira, com grandes rios, com animais, onça, macaco, cobra. Porém, essa menina foi crescendo. E ao observar um dia um eclipse da lua, e ao observar a barriga da sua mãe crescendo, porque esperava um bebê, essa menina entendeu que, na verdade, a natureza não estava lá, do outro lado da cidade. A natureza estava em tudo. Inclusive, ela era a natureza. Então, essa menina pode ser você, pode ser eu, pode ser até um menino, tá? A gente cada vez mais compreender que a natureza não está lá do outro lado. Aquele rio que foi colocado concreto em cima
é uma parte da gente, né? Então, cada vez mais a gente perceber. Quando a gente corta uma árvore desnecessariamente, talvez é um corte que a gente fez no nosso dedinho, sem necessidade. E aí eu vou puxar a questão da abundância. Por quê? Se eu cuido do meu corpo, ou pelo menos eu busco cuidar do meu corpo, dando alimento, deixando ele saudável, não maltratando. Eu não me jogo, né, de cima de um prédio para cair, quebrar as pernas, ou de cima de uma grande escada. Se eu fizer assim, eu posso me machucar severamente. Então, quando eu for pensar em cuidar da natureza, eu sempre tenho que lembrar como eu cuido de mim, como estou cuidando de mim, e buscar esse olhar para a natureza. Então, inevitavelmente, a gente já sabe o que está sendo feito errado, tanto no maltrato com a natureza, quanto com a gente, né? Com o outro, que é o nosso colega, que às vezes a gente também trata o outro de qualquer maneira. E o outro também é parte integrante dessa natureza. Então, pessoal, acho que esse encontro de valores, ele toca num valor essencial para a nossa humanidade. Se a gente está vendo toda essa doideira de pandemia, é porque em algum lugar a gente cortou as coisas. A gente acha que as pessoas que estão lá na China não tem nada a ver com a gente. Se elas estão em situações de dificuldade, de vulnerabilidade social, elas não têm nada a ver com a gente, mas elas têm. Eu tenho a ver com cada um de vocês e vocês comigo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que olhar para esse lugar da natureza como parte dela. E no desenho daquela menina, ela começou a se colocar dentro do desenho, quando pediam para desenhar a natureza. Porque é esse olhar que a gente tem que ter. E de abundância, a natureza, pessoal, ela é abundante. Ela pode ser abundante em belos recursos, em alimento, em frutas que nascem das árvores, se assim cuidarmos dela para ela ter essa abundância. Porém, ela também pode ser abundante, como está sendo o caso desse vírus. Vírus em abundância. É uma coisa legal? Tenho minhas dúvidas. É uma coisa importante para a gente refletir, mas não é confortável, não é mesmo? Ficar doente. Então, a natureza está mostrando essa abundância de algo que não é tão legal, mas que também nós ajudamos a produzir, de alguma maneira, né? Aí numa esfera maior dos políticos, de quem está na governança dos países, a distribuição do recurso, porque para a gente ter uma abundância bacana, a gente precisa ter uma distribuição dos recursos com cuidado, com sabedoria. E isso é desde a nossa mesa, não exagerar. Para que eu vou comer 10 pães de manhã se eu comendo um pão, 2 pães, eu já estou satisfeita. Então, acho que a gente tem que refletir no pequenininho da nossa casa, como a gente está se cuidando, como a gente está cuidando ali, ó, das pessoas que estão do nosso ladinho, e aí ampliar isso para todo o planeta, para toda essa relação. Tá bom, meus queridos? Acho que é isso. Então, pessoal do LeBem, pré-jovens, jovens, todos que estiveram aí juntos com a gente nessa reflexão, que a gente possa ampliar o nosso cuidado com essa natureza, que somos nós. Então, o primeiro ponto, cuidar de mim, da minha manutenção, do meu corpo físico, seguir as orientações para que a gente passe por essa pandemia sem ficar doente. Num segundo momento, cuidar do outro. Quem é esse outro? É quem está aí junto de você na sua casa. Cuidar, dar atenção, auxiliar, né? Então, dividir as tarefas dentro de casa é algo muito importante também para que a gente mantenha aí uma harmonia dentro desse período. E ao invés de a gente ficar pensando que a gente está preso, sofrendo um castigo, vamos pensar que nós estamos fazendo um esforço coletivo para cuidar das pessoas que não podem ficar em casa, e que são muitas. Tem muitos profissionais nas ruas
trabalhando, e trabalhando também porque são serviços essenciais para nós, para não acumular lixo na rua, para que se tenha atendimento médico para as pessoas que já não estão bem, para que tenha manutenção nos supermercados. Então, estar em casa é estar fazendo também algo muito importante, porque nós evitamos a propagação muito rápida desse vírus e protegemos essas pessoas que, infelizmente, não têm essa possibilidade de ficar em casa agora. E se você gostou desse vídeo, acompanhou essa reflexão, tem alguma pergunta, um comentário, uma contribuição, comenta aí, deixa pra gente, que a gente vai gostar muito de continuar essa reflexão junto com vocês. Que vocês tenham todos uma excelente semana, acompanhem o Lebem Conecta, que é agora a nossa biblioteca virtual, lá na página do Lebem. Esse vídeo está disponível lá e no YouTube, e muitas outras coisas dos cursos lá do Lebem. Beijo para todo mundo, obrigada, Fiandeiras. Espero que numa outra oportunidade a gente possa estar juntas presencialmente. E fica aqui o convite para vocês.